Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, gestão, espiritualidade e longevidade. Hoje eu tenho aqui do meu lado a super André Ribeiro. E hoje o nosso convidado especial, a gente tem o prazer de receber aqui para um bate-papo o doutor André. E aí, meu amigo? Fala, muito Daniel. bem-vindo. Bem-vindo ao Bratancast. E hoje a gente vai trazer aqui um tema muito bacana, que é falar de uma suplementação, né? Como que a gente pode falar dele? Como eu defino a molécula da vida. Molécula da vida. Gostei. Hoje a gente vai falar sobre o NAD, o famoso NAD, né, André? Conta aí pra gente, cara. O que é o NAD? A gente define, quando vai começar a falar dele, como a molécula da vida, porque ele é o grande gerador de energia celular que nós temos, né? Para a vida celular, para a vida de uma mitocôndria, que é o que gera a nossa energia, precisamos de 3 coisas: oxigênio, glicose e NAD, né? Por isso que a gente fala de ser a molécula da vida. Quando a gente fala de terapias hormonais, a gente costuma falar que testosterona é vida, que hormônio é vida, mas mais num sentido de aproveitar a vida, de curtir. O NAD, a gente fala de ser a molécula da vida como parte intrínseca literal, da célula, exatamente, né? De uma vida celular. Uma célula, ela não viveria sem NAD. Então, e por que a importância da gente falar e utilizar o NAD no nosso dia a dia? Quando a gente tem uma deficiência de oxigênio, a gente vai ter aquela nossa dificuldade de respirar, a célula vai ser afetada com isso. O mesmo com a glicose. Só que para a gente ter a ausência de oxigênio ou ausência de glicose, a gente tem que ter uma patologia, né? Uma doença pulmonar ou fazendo uso de uma medicação para diabetes que pode causar uma hipoglicemia, para você ter aquela baixa. Se a gente não tem nada disso, a gente está teoricamente saudável, a gente está respirando bem, a gente está com nível de glicose boa, mas o NAD não é assim. O NAD ele vai diminuir com o estresse do dia a dia, com o envelhecimento. Então, inevitavelmente, nós teremos uma deficiência de NAD. Então, as nossas células irão cair a produção, energia, né, de energia. Exatamente, de energia, e levar ao principal sintoma e à principal indicação do NAD, que é a fadiga. Então, você acha não, né? Você tem certeza, você é mestre nisso, né? O cansaço, ele pode estar ligado à falta do NAD. Não à falta, mas à deficiência. Sim. O maior exemplo que nós temos recente, Covid, né? Assim como as doenças gripais, que elas vão interferir diretamente na redução da liberação do NADH e da formação de energia, da geração de energia. Então, todo mundo que teve Covid sabe, mesmo naqueles Covids que não foram tão fortes, a fadiga pós-Covid, né? Foi até definido. Demais. Muito comum aí, as mais leves duravam 15 dias, algumas duraram muito tempo. E o tratamento com NAD, para quem teve a experiência de poder utilizar, sabe o quanto que recupera isso, né? Você teve paciente que você usou nesse pós? Muito. Até num dos hospitais que eu trabalhava, eu fiz um ambulatório de pós-alta do Covid, né? Que eu, legal. com a minha experiência de NAD, aí a gente pôde ter uns resultados bem legais. Conseguiu ajudar muita gente, bem legais, né? porque não é algo fadiga utilizado no dia a dia, né? Ainda requer Exato. muito conhecimento, né? E a via de se administrar o NAD também, que é a grande questão, né? Quais as vias, André, que você consegue administrar? Então, quando a gente fala de NAD, parece que é coisa nova, né? Se a gente for lá no site que a gente mais está acostumado a ver artigos científicos, PubMed, a gente rapidamente puxa mais de 20 mil artigos de NAD. Tá? Então, o NAD é muito antigo. Sim. A grande questão é que quando você utiliza o NAD por via oral, você tem uma absorção muito ruim do NAD. Para ele chegar a gerar um efeito no paciente. Aí tem algumas pílulas sublinguais que melhoram um pouquinho. E aí começou depois os injetáveis. Já começou a ter uma melhora nesse aspecto, mas o injetável vai durar 4 dias de ação, mais ou menos. Existem alguns ciclos que a gente faz, endovenosos, intramusculares, que a gente faz 2 vezes por semana, quando quer tirar de um quadro de fadiga mais rápido. E quando começaram a ter os implantes hormonais absorvíveis, e aí foram ver a molécula do NAD, ela caiu muito bem. Então, administrar o NAD hoje no subcutâneo, no tecido de gordura, com uma liberação lenta, contínua, por meses, aí sim você Que seria o implante. O implante subcutâneo absorvível. Na verdade, o implante a gente tem o melhor resultado de biodisponibilidade em tudo, né? Em quase todos os medicamentos, hormônios que a gente usa via de implante é o que mais tem resultado, Sim, né? sim. É o futuro total, né?
E o pessoal acha que é novo, né? Acho que é uma terapia nova. 1940, né? Eu achei o jornalzinho, mostrei para ela, o jornalzinho em setembro de 1938, a Universidade de Londres fez o primeiro estudo, né? Chamou Experimento de Futter, Exatamente. onde eles administraram hormônios em tablets, estava desse jeito, hormônios em tablets em via subcutânea, né? É bem antigo. É bem antigo. É o velho novo, né? O velho novo. E a gente tem agora deve chegar em breve também no nosso país, o tratamento do HIV vai ser todo em pellet. Estão cogitando isso que a partir de Legal, 2024 já vai legal. ser, já vai ser Né? tudo em pellet. Vai ser fantástico, né? Um paciente que entra numa depressão, Sim. quer largar o tratamento, não larga. A gente vê isso no Exatamente. nosso dia a dia, né? A gente vê, né, nos resultados que tem com implante, Ah, né? caramba. E, na verdade, até de pacientes que usavam, né, tratamentos hormonais por outras vias, quando faz o implante, acaba percebendo a diferença, né? E tem até uma experiência recente com uma paciente minha. Ela veio com muito medo de hormônio, mas aquelas pacientes que você sabe que se ela tomar uma água naquele dia, ela vai sentir tudo. Né? Ela vai Já realmente ter, ela tá achando que ela vai ter tudo. E ela falou para mim, doutor, eu quero gel, porque se eu sentir, eu paro. Eu falei, eu não vou te fazer gel, porque você vai sentir e vai parar e nunca mais vai usar. Então eu vou te fazer o implante, porque você vai me ligar, eu sei que não é nada e não tenho o que fazer, e acabou. Não vai poder e tirar. foi ótimo. Ela nunca me ligou falando nada e É isso tá ótimo, mesmo. né? A não É ser isso ligar para mesmo. pedir para refazer, né? Faz mais um para é. mim. Dúvida disso, né? Com certeza, com certeza. Eu já tô no terceiro já. No terceiro. Daqui a pouco o quarto. Porque dá resultado, né? Você consegue tratar o paciente, deixar o paciente bem, você consegue chegar no objetivo que você quer. Exato, Né? Tem uma exato. biodisponibilidade da medicação que é muito superior. Não, e sem né? contar assim, né? Tem pessoas como eu não sou disciplinada para medicação. Então não adianta ter o potinho ali, ó, toda segunda, todos os dias, nananã, tá horário, 10 horas. Péssimo. Não funciona isso comigo. Nunca funcionou. E o implante é muito diferente, né? Você não precisa lembrar, a medicação ali tá diariamente. Então é excelente, excelente em todos os sentidos. Mas todas as pessoas podem utilizar o NAD, eu digo de idades. Excelente pergunta, né? O NAD pode ser usado em qualquer idade. Tá? Claro, quem é muito criança, muito pequenininha, não vai ter nem muita necessidade disso. Mas Sim. a pré-adolescência tem uma grande indicação nos déficits de atenção. O NAD tem uma grande capacidade de aumentar a dopamina, assim como esses remédios que são usados hoje para transtornos de atenção. Então a gente tem muita experiência com isso. Crianças com compulsão alimentar, graus de tristeza, um pouquinho de depressão, ele entra muito bem. Os extremos de idade, indicação perfeita, né? Então, aqueles idosos, a gente recentemente fizemos numa paciente de 87 anos, tem um relato dela, em 10 dias, voltou ao mercado andando, é incrível, sem utilizar que nenhuma bonitinho. molécula hormonal. E as patologias neurodegenerativas, aí está o grande indicação, encantamento do NAD, né? Parkinson, esclerose, essas doenças são encantadoras o resultado. Vai curar o Parkinson? Não, claro que não. Vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Demais, demais, demais. Né? Os casos que a gente tem visto e tem apresentado são incríveis. O André tem um caso legal que ele apresentou numa aula recentemente, que eu tive a oportunidade de ver. Acho que é legal você contar, né? O paciente tinha Parkinson, não foi? Sim, a gente tem 2 grandes casos, a gente até vai novamente apresentar nesse final de semana. O primeiro foi o meu primeiro caso impactante, né? Um paciente já com Parkinson avançado, né? Cadeirante, grau de demência importante. E ele veio realmente, era um paciente próximo nosso já. Eu falei, olha, eu ouvi falar do NAD, né? Então não faz mal, não tem o porquê a gente não tentar. E o resultado dele em 60 dias foi um vídeo que a filha envia dele jogando bola com o neto na praia. Olha Então, em só. 45 dias, ele saiu de uma cadeira de rodas para jogar bola na praia. Não é que ele levantou da cadeira. Foi jogar E bola. o vídeo é impactante. Sim, O sim, Daniel com já certeza. viu. O segundo caso é um caso de uma doença desmelinizante, uma neuromielite, chamada doença de Devic, parecido com uma esclerose, né? Uma paciente também que eu conheço há muito tempo, e o resultado dela em 48 horas da fadiga é encantador, né? E ela tem um vídeo muito legal, a gente vai apresentar a gravação que ela fez essa semana pra gente, que ela conseguiu voltar a andar de mão dada com o marido, porque ela só conseguia andar com ele carregando ela não Sim. tinha equilíbrio nenhum, né? E assim, questão de
45, 50 dias, ela já fazia o tratamento dessa doença há 7 anos, ela voltou a andar de mão dada na rua, normal. Hoje faz musculação, faz aula de spinning, né, de bike, indoor. Então, a mudança, tem um vídeo dela que ela mostra, ela fazia o pilates no andar de cima da academia, então a coxa fibrilava toda. E ela tinha que descer, às vezes, no colo da fraqueza muscular. Pilates 2 vezes por semana. E hoje não só sobe, desce escada, faz musculação. Faz spinning, né? Imagina a evolução que ela tem. Curamos a doença dela? Não, tá lá. Mas, tanto é que ela continua no tratamento dela, com as medicações do hospital onde ela acompanha. Só que a qualidade de vida dela é outra. Sem fadiga, força muscular. Né? Então, essa que é a nossa ideia, é trazer a qualidade de vida para o paciente. E é um tratamento para o resto da vida, se quiser ter qualidade. Medicina não existe nem nunca, nem sempre, né? Tudo depende, de cada caso é um caso. A gente tem alguns quadros de fadiga agudo, pós-Covid, o paciente regenera, tem uma boa atividade física, é jovem, talvez ele não precise, tá? Os idosos, sim. Os idosos, e essas doenças neurodegenerativas, a gente entende que é um tratamento contínuo. Não, e é algo que, assim, melhorou a qualidade de vida do paciente, né? Você tirou ele de uma condição limitante, não tem por que não continuar administrando, não tem por que parar, né? Algo que está trazendo benefício. O paciente acaba pedindo isso, né? Ele vê a diferença, ele... Opa! Não, e isso é engraçado, porque quando a gente fala, por exemplo, vamos fazer uma terapia com NAD, aí a gente vê até colegas, né, meio receosos. Poxa, mas quando indica uma terapia com antidepressivo, por exemplo, aí ok, né? Fica 2, 3, 4 anos usando aquela medicação e ficando dependente. Então, eu falo que são pontos de vista, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Esse paciente do Parkinson teve ele tinha um grau de demência, né, importante. E quando ele veio, acho que o 3º implante dele, ele entrou na nossa clínica nova, e ele me parabenizou pelo novo espaço. Ou seja, ele conseguiu reconhecer que ele estava num espaço diferente. Espaço novo. A filha dele olhou para ele e falou, você reconheceu que estamos em outro lugar? Ele falou, sim, é a clínica nova dele, pô, claro que eu conheci. Olha que bacana. Então, avanço, é um avanço que incrível. Bacana. É muito legal mesmo. Eu já fiz uso do NAD e realmente fez muita diferença. No momento que eu precisei muito, né? O pós-parto, que a mãe tá, né? Você estava falando das idades, indicações. Uma ótima alternativa para amamentação. Isso, não foi tem perfeito. Não. Pensa numa mulher amamentando, uma fadiga, né? Que é normal ou você considerado normal. Muitas né? medicações você não pode usar, hormônios você não pode usar, né? E aquele cansaço, madrugada acordado, tudo aquilo que a mulher sabe que ela passa. O NAD é fantástico nesse período. Tem o paciente com um histórico até de fisiculturismo, né? Mulher que usava muito hormônio, sabe a necessidade do hormônio, engravidou, a amamentação, você imagina como estava essa paciente, né? Fizemos o implante. O áudio dela, 30 dias depois, é incrível. Né? E uma pessoa que sabe a sensação do hormônio e pôde comparar a sensação. Isso que eu sempre falo. É muito legal, né? Não só para o médico, como o paciente, poder saber, né? O que é só o NAD. Né? Porque quando você faz um implante junto, né? Por exemplo, você faz um implante hormonal mais o NAD, talvez ele não perceba quem está contribuindo com o quê. Né? Então é bacana isso, porque eu tive a oportunidade de fazer, quando o André fez o meu implante, a gente usou só o NAD. Né? Tem que sentir. E realmente a diferença é muito grande. Você tem uma disposição gigantesca. Né? E rápido, é um barato. Inclusive, vamos tirar esse NAD, porque trabalhar das 7 às 23 não é saudável, não. Brincadeira, mas dá energia. Não adianta, não adianta. A pessoa fica ligada ali. E para compulsão alimentar também serve, André? Sim, a compulsão alimentar está muito relacionada ao déficit de dopamina, né? E ele é um dopaminérgico. A gente tem um estudo, existe um tumor chamado feocromocitoma que produz dopamina, né, os adrenérgicos. E administraram NAD nesses ratinhos com esse tumor e a dopamina aumentou 3 vezes imediatamente nesses. Então, é uma substância precursora da dopamina que vai estimular muito esse neurotransmissor, que é o que está muitas vezes faltando, né? Porque a maioria das crianças com déficit de atenção acabam tendo um pouco de compulsão alimentar associado, né, ou transtornos alimentares. Então, uma outra indicação do NAD é em pacientes com dependência química, ou mesmo tabagismo. Não se usa bupropiona? Sim. O que é bupropiona? É um dopaminérgico. Né? Então, associar a esse tratamento de dependência é muito grande. Pacientes que estão dependentes muito de medicações estimulantes, como o Venvance, como
as anfetaminas, né? Uma forma de você conseguir desmamar esse paciente é usando NAD. Né? Porque ele vai fazer com que você mesmo aumente a sua dopamina e dependa um pouco menos desse remédio. É interessante isso, que na dependência química, né? É uma baita via, né? Porque hoje em dia, basicamente, no dependente químico, você fica refém, você acaba tendo que migrar para uma anfetamina, né? Usar uma metadona para controlar, às vezes, algum sintoma de abstinência e você troca uma droga por outra, né? Você acaba trocando. É uma forma de ser um auxílio no tratamento. É muito bom. É muito Pacientes oncológicos, né? Você entrar no PubMed, você vai ver mais de 10 mil artigos usando NAD na oncologia. Primeiro, é seguro? Não tem nenhuma contraindicação, então não tem por que ajudar um paciente desse, que não precisa falar o tamanho da disfunção celular que ele encontra, né? O que pode auxiliar ele em ter energia, em ter um pouco mais de garra nesse momento, já que ele não vai poder utilizar nenhum tipo de molécula hormonal. E em criança também implante de NAD poderia fazer? Então, criança a gente tem que tomar um pouquinho só de cuidado por essa questão adrenérgica, né? Primeiro, a via. Então, você fazer uma criança receber injeção intramuscular ou endovenosa toda semana, 2 semanas, vai ter uma certa dificuldade. Vai. Pegar uma criancinha e implantar aqueles pellets que não são pequenininhos, também vai ter uma dificuldade. Tem um colega que colocou, acho que na filha de 9 anos, mas aí tivemos que tirar. Aí, porque fez uma crise. Uma crise realmente de ansiedade absurda. A menina não sabia o que estava acontecendo, não dormia, uma sudorese, né? E colocou 600 miligramas naqueles 9 anos, né? Então, aí acabou, precisamos tirar. Então, eu acho que não há uma indicação para isso. 12 anos, tá? É quando eu já tenho pacientes, e aí vai muito bem. Já entende, já recebe, e aí a gente tem pacientes com essa idade em auxílio ao tratamento de TDA, TDAH. Até mesmo para criança. Hoje em dia está muito comum a gente ver as crianças com compulsão, né? Então, uma criança com compulsão alimentar. Esses diagnósticos de transtornos eu sempre penso, né? Uma criança que está lá vivendo um momento familiar conturbado, seja financeiro, seja conjugal, vai fazer um teste de atenção nessa criança. Dá positivo, óbvio. E vai classificar como TDAH. Pronto, aí começa com uma medicação de dependência, de alto custo, a vida toda. Né? Então, a gente tem que pensar nessas moléculas, ocitocina, né? Que é uma também a ocitocina é indiscutível, que a gente né? vem fazendo muito, então ajuda muito nesse momento, sim. E essa combinação, né? O NAD e a ocitocina é uma combinação Perfeito, que... né? Como a gente diz, é caminho sem volta. Caminho sem volta, muito boa. Uma vez, nunca mais, a gente nunca tem mais casos deixa de A gente utilizar. tem casos de pacientes que deixou de tomar antidepressivo. Muito. A gente viveu na época, nos implantes hormonais, no consultório, a onda das mulheres chegando pedindo gestrenona, aquela onda do chip, essas coisas que a gente não gosta mais de falar hoje, mas que tinha aquela onda, né? E hoje a gente vive, eu que faço muito NAD, a onda de chegar paciente pedindo... Eles escrevem no papelzinho, que não sabe o que é. Doutor, você pode pôr isso também? Que você pôs no meu irmão, pôs alguém, e foi um resultado incrível. Né? Então, isso está acontecendo com muita frequência. Pacientes vindo procurar o NAD porque viu o que aconteceu com uma pessoa dentro de casa. E ele não tem efeito colateral, né, André? Não. O que pode acontecer nas primeiras semanas, primeira e segunda semana, é um pouco de insônia em alguns pacientes. Tá? Muito fácil da gente contornar, explicar para o paciente que é só um pico de liberação, porque ele é um estimulante, né? De uma forma mais natural, mas é um estimulante. Da mesma forma que tem pessoas sensíveis ao café à noite, a um energético, vai ter também um pouco ao NAD. Só que o NAD é precursor também da serotonina, não só da dopamina. Né? Sim. Então ele dá esse equilíbrio, a questão de tempo, de uma adaptação, todos vão muito bem, até com doses altas. A gente teve casos de pacientes que a gente usou em doses mais altas e realmente, né, melhorou até a qualidade do sono. Né? Então o paciente dormiu melhor, passou o dia melhor. É tão curioso que a gente tem paciente que na primeira semana liga se queixando de fadiga e sono. Na primeira semana. Se é um paciente que ele é muito ligado, muitas vezes está faltando serotonina, ele vai se queixar dessa adaptação. Eu tenho observado isso. Se é aquele paciente já mais desligadinho, que ele já está mais, ele vai ficar bem. Mas é muito comum a gente entrar em protocolos, às vezes, de emagrecimento, que a gente associa sem a parte hormonal. Quando você entra com a parte hormonal, dá um equilíbrio, né? O hormônio acaba. Mas quando a gente entra sem a parte hormonal,
e entra com doses do NAD no subcutâneo, há essa queixa de uma certa sonolência, fadiga. Eles ligam, eu era ligadão, eu trabalhava essa semana, eu estou muito arrastado. O que é? A gente sabe que é a serotonina ali. Meu amor, eu tive isso, tá vendo? Mas é momentâneo, né? A sertralina. A sertralina, ela pode dar agitação, insônia e pode dar sonolência. Pode aumentar o apetite, pode tirar o apetite. Né? Tudo que tem ação central, ela vai mexer pode em tudo, né? Não é tão seletivo. Não né? é tão seletivo, exatamente. Mas é muito bacana. O organismo é uma caixinha de surpresa, né? Não Mas por isso que adianta, a ideia é sempre individualizar, né, André? Exato. A gente tem que... Eu falo, não tem receita de bolo, né? Eu vejo o André dar aula nos cursos, porque o que o pessoal mais pede é o que? Qual que é o protocolo? Não né? tem protocolo, né? Paciente por paciente. A gente explica um pouco como iniciar, mas assim, cada um vai ter o seu feeling ali do consultório, né? Exato. O menos sempre é mais. Vai aumentando, Exatamente. Conversar com o paciente. O paciente às vezes chega ansioso, né? Ele quer tudo rápido. Não, bota aí que eu preciso para tal dia. E a gente tem que saber esfriar um pouquinho. Exato, até mesmo porque não tem, a medicina não é uma ciência exata, né? A gente fala assim, vamos fazer esse tratamento, o objetivo é esse, vai gerar um resultado, mas tem que ir com calma, né? Cada paciente responde de uma maneira, cada corpo é de um jeito, né? A gente vê isso até na época da terapia intensiva, às vezes você entra com uma medicação ali que para um paciente responde de uma maneira, com outro responde completamente diferente, tem o mesmo efeito, mas você precisa de uma dose maior, de uma carga maior, é paciente para paciente, né? Exatamente. Uma coisa interessante dessa medicina que está vindo, né? NAD, ocitocina, da prevenção até, eu percebi assim, a mudança de público. Porque antigamente as pessoas vinham procurar hormônio, vinham procurar esse tipo de tratamento, molécula, enfim, aminoácidos, vitaminas. Geralmente eram pacientes que praticavam atividade física, pacientes mais jovens. Hoje não. Hoje o interessante é que as pessoas escutam, né? Ouvem falar desse tipo de tratamento e buscam por uma ansiedade, uma depressão, um idoso, um adulto, uma mulher na menopausa, um homem, né? No momento de separação. Eu achei interessante isso, porque a endocrinologia antigamente era muito... Antigamente não, né? Há um tempo atrás, muito próximo, né? Eram pessoas que procuravam para atividade física, para ficar maior. Estética, hoje né? não. Estética. Hoje, não sei o seu público, mas hoje o nosso público fez assim. É muito engraçado. As pessoas buscam qualidade de vida. Mudou e talvez até o foco de vocês mudou como o nosso. Pode eu ser, comecei pode ser. nessa área, emagrecimento, estética, academia. Sim. Né? Eu vim da educação física, minha primeira formação. Então, hoje eu mudei completamente meu público. E o que eu sempre falo para o meu paciente, eu vou te deixar bem. Exatamente. O que você vai fazer bem é teu critério, meu amigo. Exato. Entendeu? Eu te dou energia, condição, disposição e equilíbrio fisiológico. Hormônio não Se você engorda e quiser, não emagrece ninguém, não né? Se você quiser trabalhar mais, namorar mais, comer mais, fica a teu critério, não é livre-arbítrio, não é verdade? Então, claro, quando a gente está bem, a gente tem mais vontades de fazer as coisas, acaba. O emagrecimento, a estética, é um colateral de quem tá bem. É o brinde, né? É o que vem, é o que vem a mais, né? Exatamente. Mas quando a gente eu falo assim, a gente conversa muito, o foco é melhorar a saúde, é trazer saúde e longevidade para o paciente. E quando você foca nisso, né, e o paciente entra junto, o estético vem totalmente junto e vem automático, né? É muito engraçado. O que acontece, mulher principalmente, né? Às vezes ela está numa fase muito ruim, né? Uma fase pré-menopausa ou menopausa, então toda aquela, como diz o professor Ítalo Rachid, aquela poliescoliambose generalizada, né? Que é a menopausa. Exatamente. Então, acaba que ela quer emagrecer. Porque além disso, o corpo, para ela, se olha no espelho e a mulher tem isso. Emagrecer. E daquela forma, isso ela se cobra muito mais, ela não vai conseguir se ela não tiver um equilíbrio hormonal e fisiológico, e ela vai se frustrando mais e as coisas vão piorando mais, né? Então, ela tem que primeiro entender que ela tem que voltar para o trilho, né? Voltar a estar bem, e o emagrecimento vai ser uma consequência. E a gente no consultório tem que ir levando o paciente dessa forma. Eles vão entendendo, o clima fica muito melhor, porque o paciente se cobra. Quantos pacientes devem ter passado por isso? Ou eu cancelei a consulta com vergonha do resultado
da bio, não é? Exatamente. Cara, relaxa, não é isso o nosso foco. Às vezes a gente nem Você faz tá a bio. bem, tô bem pra caramba, mas não consegui emagrecer. Problema nenhum. Exato, Né? exato. Não tem problema nenhum. Então, quando a gente tira essa questão de cobrança, né? A gente vê nos colegas dando troféu, que tantos quilos, isso gera uma competição. E uma Exato. ansiedade. Eu fico pensando, aquele lá recebeu um troféu de 20 quilos, eu engordei 2, eu não vou na consulta, chega. Exatamente. Lá eu não sirvo para isso. E aí acaba tendo até um desserviço, muitas vezes. Exatamente. Eu não acho isso um foco. Tem que estar bem. Deixar o cara bem... Promover saúde, né? Uma coisa Acho que, é uma isso. coisa que a gente parou de fazer, o paciente vem numa primeira vez, ele faz a bioimpedância. Aí ele volta, eu não faço de novo. Antes de conversar, como é que você tá? Tô bem, tô ótimo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Cara, às vezes no bate-papo, nem faz a bioimpedância, acabou. O paciente mesmo revela para você, né? Ó, tantas engordei. alterações pode ter naquele exame, né? no Exato. Exato. Então, assim, às vezes Ainda o mais paciente- na mulher, né? Não, o paciente às vezes vem no final do dia, passou o dia inteiro, ele comeu, bebeu, tá o dia inteiro, não tem jejum, não tem nada, vai fazer Vem exame. feliz que as roupas estão legal, que a foto tá Exato. legal. E olha, o exame fica decepcionado. Mas é o que mais Esquece o tem. exame, O que amigo. mais Esquece, tem. não E interessa. balança exatamente. também, não só a bioimpedância, né? É importante dizer isso. Porque os pacientes falam, nossa, como assim? Tô entrando numa calça 38, mas subi na balança, tô com o mesmo peso, ou aumentei de peso. Isso é muito perigoso. Essa cobrança, essa cultura que nós colocamos, né? Exato. Maldito IMC. Exatamente. Quando o paciente fala assim, doutor, qual o peso que eu preciso chegar? Eu falo, meu amigo, você precisa ficar bem primeiro. Essa Esse é o frase primeiro todo ponto. dia. Quantos quilos você acha que eu perco até o retorno? Exatamente. Né? E uma coisa que a gente conversa muito com o paciente é isso. É assim, eu quero perder peso. Tá, mas para você perder peso, vamos na fase anterior. Você tem que estar em equilíbrio, né? E estar em equilíbrio é equilíbrio de tudo. Seus neurotransmissores têm que estar bons, né? Seus hormônios da base, a tireoide, cortisol, os hormônios androgênicos. Se tudo isso aqui ainda não tá legal, como é que eu vou para a fase 2, que é perder peso? Na verdade, não dá, né? Aí frustra, porque tem muita gente que começa, eu quis perder peso, fui lá e comprei uma medicação na farmácia, comprei um Ozempic da vida, comprei um Saxenda, tomei e não resolveu nada, né? Porque para fulano funciona e para mim não. Eu falo, provavelmente o seu amigo estava mais equilibrado que você, e para ele o resultado foi mais evidente. Antes de você ter o equilíbrio, não tem como você tentar partir para a fase 2, né? Eu falo que tudo é um processo, né? O processo e o paciente tem que viver o processo, cada fase, para ele poder sentir o resultado legal. Tem que confiar, Com né? certeza. E Você não confiar. confiar no Então, NAD para todo mundo. A molécula da, a molécula da vida, molécula né? da vida. A molécula da vida. Muito boa a aula. Gostei bastante. Pô, André, foi um prazer. Apesar de ser fã do NAD, né? Eu gosto, sempre utilizo e acho que agora eu vou utilizar pro resto da vida, né? Você vai implantar em mim o resto da vida. O resto da vida. Então tá bom. E não dói não, gente. Tranquilo. Gente, a gente teve o prazer aqui de conversar com o Dr. André. Foi um super bate-papo. Foi uma aula, na verdade, né? Até Sim. pra gente poder aprender mais. Foi muito bacana, André. Foi muito legal receber você. Pessoal, não perde tempo. Entra aí na rede social do André, Dr. André Benedicto. clica aí, Dr. André Benedito. Clica aí, Andrea Ribeiro Bratan. aí, André Ribeiro Bratan. Começa a me seguir aí, @doutor.danielbratan. E mais do que isso, clica aí, ativa o sininho das notificações, porque semana que vem tem mais um episódio muito bacana. E a gente vai trazer mais novidades pra vocês, gente. Um beijo e até a próxima!